A paz do Senhor para os irmãos. Eu queria compartilhar com os irmãos uma porção da palavra de Deus que fica na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo de número 12 e 13. Diz assim a palavra do Senhor: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura, versículo 13, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Irmãos, a carta aos Hebreus é uma carta que nós não temos a autoria, né? Alguns teóricos vão dizer que esta carta é do apóstolo Paulo, foi escrita pelo apóstolo Paulo. Outros vão dizer que pode ter sido Lucas ou Barnabé e assim por diante. Mas independente de quem seja o autor da carta aos Hebreus, ela é uma carta importantíssima para a nossa edificação. A carta aos Hebreus, meus irmãos, ela é chamada de o quinto evangelho. É verdade, o quinto evangelho. Os 4 evangelhos relatam o que Cristo fez na terra, mas a carta aos Hebreus, ela registra o que Cristo continua fazendo no céu. O que Cristo continua fazendo por mim e por você. O que Cristo fez e o que Cristo continua fazendo por nós. O propósito do autor desta carta foi exortar, irmãos, os crentes que queriam voltar para o judaísmo. Isso mesmo, eles queriam voltar para o judaísmo e assim abandonar tudo aquilo que aprenderam acerca do nosso Senhor Jesus Cristo e apostatar da fé, negligenciar a tão grande salvação recebida em Cristo Jesus. Então eles queriam voltar ao lamaçal do pecado. Eles queriam abandonar a Cristo e o autor dos Hebreus vem chamar a atenção do povo quanto a isso. Vocês precisam continuar firmes aqui no Evangelho, na palavra de Deus, na palavra, naquilo que vocês já aprenderam, naquilo que vocês já conhecem. Muitas das vezes, meus irmãos, nós nos colocamos nessa situação. Nós abandonamos tudo aquilo que aprendemos. É por isso que Tiago vai dizer que nós não podemos só meros ouvintes, né, da palavra de Deus, mas sim praticantes. Porque quando nós praticamos a palavra de Deus diariamente, a possibilidade de nós abandonarmos a fé é pequena. A possibilidade de nós nos desviarmos dos caminhos do Senhor é muito pequena. Quando nós estamos envolvidos com a palavra de Deus, meditando, refletindo. É por isso que no Velho Testamento é o tempo todo Deus falando com o povo judeu: vocês precisam inculcar esta palavra em vossas mentes, vocês precisam meditar na lei do Senhor dia e noite, e dela não pode desviar, porque se desviar, certamente será tragado pelo nosso inimigo. Jesus nos alertou: vigiai e orai, porque o inimigo ele anda ao derredor. Irmãos, lá na carta aos Gálatas, a gente vai ver uma situação parecida. Lá em Gálatas capítulo 1, versículo de número 6, o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer: maravilho-me de que tão depressa passastes daquele que vos chamou a graça de Cristo para um outro evangelho. Ele vai dizer em Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9, mas ainda que nós mesmos, Paulo falando, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema.
Assim como já vou-lo dissemos, agora de novo também vou-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. E essa situação estava acontecendo aqui com o povo na carta aos Hebreus. O povo estava se desviando dos caminhos do Senhor, querendo voltar aos velhos rudimentos judaicos, querendo ficar preso a crendices, a costumes, querendo voltar ao cativeiro. E o autor da carta aos Hebreus chama a atenção do povo. Versículo 12 e 13 da carta aos Hebreus, meus irmãos, esses dois versículos nos mostram, quando nós lemos esses dois versículos, a primeira coisa que nós percebemos, irmãos, é que é a incapacidade do homem de se esconder de Deus. É a incapacidade do homem de se esconder de Deus. O homem jamais poderá se esconder dos olhos do Senhor. Deus conhece o meu e o seu coração. Deus conhece o meu e o seu coração. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. O versículo 13 vai dizer que Ele conhece os nossos corações. Ele nos conhece. Ele sabe quem somos. No Salmo 139, versículo 7 ao 10, olha só o que diz o Salmo 139. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Misericórdia. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Meus irmãos, é isso que o autor aos Hebreus está falando para o povo. Deus conhece os vossos corações. Deus sabe. Olha o que vocês estão fazendo. Meus irmãos, às vezes nós esquecemos que Deus é o Deus que sabe de todas as coisas. Deus é onisciente, Deus é onipresente. Aquilo que fazemos em oculto está às claras diante do nosso Deus. Versículo de número 12, ele começa dizendo que a palavra de Deus, ela é viva, ela é viva. O que é a palavra ser viva? A palavra de Deus, irmãos, tem vida em si mesma. Ela é o sopro do próprio Deus. Ela não é apenas uma coletânea de doutrina, mas sim, ela é viva e nos dá vida. A palavra de Deus é viva e nos dá vida. Foi ela que nos vivificou. É por isso que a palavra de Deus diz que nós estávamos mortos em nossos pecados. Mas a palavra de Deus, ela nos vivifica, ela transforma as nossas vidas, ela nos dá vida. É por isso que quando nós nos afastamos da presença do Senhor, estamos indo de passos largos à morte, e à morte eterna. Mas quando nos aproximamos de Deus, nós estamos indo em direção à vida, e vida em abundância. O Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, diz assim: o ladrão não vem senão roubar. O ladrão aqui é Satanás, meus irmãos. Não vem senão roubar, matar e destruir. Mas Jesus, eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63. O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. A palavra de Deus, ela é viva. É por isso que ela transforma vidas. Irmãos, muitas vidas foram transformadas por conta da palavra de Deus. Quando nós vamos nesses presídios, a gente vê várias pessoas que se converteram, que mudaram o seu comportamento, que procuraram um outro estilo de vida, simplesmente porque leram, porque chegou às mãos dela o Evangelho de Jesus Cristo e elas começaram a meditar nessa palavra. E essa palavra, como ela é viva e eficaz, ela transforma a vida daquele que está perdido.
E nós, irmãos, que estamos em Cristo, quando nós aceitamos a Cristo, quando nós somos uma nova criatura, nós precisamos perseverar na doutrina dos apóstolos. Nós precisamos continuar na nossa caminhada firmes, porque o inimigo anda ao derredor. Se nós não vigiarmos, certamente cairemos. Por isso que a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Nós temos que vigiar e orar, porque o inimigo anda ao derredor. A carne é fraca. Nós temos que tomar muito cuidado, porque todos os dias é uma luta contra a nossa carne. É uma luta contra as nossas vontades. É uma luta contra os nossos desejos. O povo já não estava resistindo mais, estava voltando aos velhos costumes judaicos. E quantos irmãos, nossos amigos, nossos irmãos em Cristo Jesus, não foram provar do pecado? Quantos não saíram da graça e foram provar lá no lamaçal do pecado, relembrando aquilo que faziam outrora? Quantos não abandonaram o Evangelho e voltaram para o vício da cocaína, das drogas, das mulheres e outros vícios? Sabe o que é isso? Voltando aos velhos costumes. É por isso que Paulo vai dizer, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É por isso, irmãos, que nós cristãos, nós não podemos andar em comum acordo com o mundo. Não podemos agradar a dois senhores. Quando nós queremos agradar dois senhores, acontece o que aconteceu aqui com o povo que recebeu a carta aos Hebreus. Com essa comunidade que foi exortada através dessa carta. Eles estavam voltando, estavam com saudade. Lembra o povo, depois que atravessou o Mar Vermelho, aquele milagre extraordinário aconteceu e o povo do outro lado começou a murmurar e sentindo falta dos pepinos, dos alimentos do Egito, querendo voltar para o Egito, reclamando. Às vezes nós esquecemos, irmãos, de onde nós saímos. Jesus nos tirou das mãos de Satanás. E muitas das vezes nós esquecemos e acabamos dando lugar à carne. Vigiai e orai, porque o inimigo anda ao derredor. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. É por isso que lá em Efésios capítulo 6, versículo 17, vai dizer, tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é eficaz. Apocalipse 6,16, e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e na sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando da tua força resplandece a espada do Espírito, que transforma, que divide a nossa vida, que nosso eu, nosso íntimo, é a espada do Espírito. Olha o que diz o texto. Viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de discernir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus, ela é eficaz. Quando nós lemos a palavra de Deus, ela nos confronta, ela vai no nosso íntimo, ela divide a nossa alma, ela rasga o nosso coração e nos mostra que somos pecadores miseráveis e que carecemos da graça e da misericórdia do Senhor. A palavra de Deus, irmãos, ela é discernidora. A palavra de Deus, ela revela o oculto. Versículo 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta.
Deus conhece a sua vida e a minha vida, meu irmão. Deus sabe o que você está passando, Deus sabe o que eu estou passando, Deus sabe o que eu ando fazendo e o que você anda fazendo, porque Deus conhece todas as coisas. A Deus ninguém engana. É por isso que o autor aos Hebreus chama a atenção. Deus sabe de todos os teus pensamentos, Deus vos conhece. Cuidado, vigiai e orai, porque o inimigo está ao derredor, buscando a quem tragar. Muito cuidado, porque a Deus ninguém engana. Irmãos, todas as coisas estão patentes aos olhos daquele a quem tudo vê. Nós podemos enganar o homem, nós podemos enganar nossos amigos, mas a Deus jamais enganaremos. Nós precisamos, irmãos, ser, como diz lá em 1 Pedro 2,9, mas vós sois geração eleita, nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Nós fomos chamados para proclamar o Evangelho e sermos testemunha dele diante desse mundo pecaminoso. Romanos 12, 38, 39. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ao ponto de dividir juntas e medula e discernir todos os propósitos do coração. Cuidado com o seu coração, porque a palavra de Deus diz que o coração, nosso coração, é enganoso. Há caminhos que para o homem é caminhos de paz, mas o final é a morte. Deus está nos chamando a atenção para voltarmos, para confirmarmos a nossa posição, a nossa condição de salvo em Cristo Jesus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo, meus irmãos, estejam conosco todos os dias para podermos suportarmos as setas do inimigo, para podermos não nos comportar como esses irmãos aqui que estavam querendo voltar ao pecado, voltar ao lamaçal do pecado, voltar aos velhos hábitos, que possamos cada dia mais nos aproximar de Cristo, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. É pela graça e pela misericórdia. Ele nos sustenta, Ele nos dá vida, Ele nos direciona, Ele nos conduz à vida eterna. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.